Olá pessoal, aqui é Anderson Rezende, tudo bem com vocês? Então, Viver de Pão, mais um vídeo aí que nós estamos trazendo para vocês, mais uma gravação. E é isso aí, hoje nós vamos falar sobre o tema que estamos comentando aí, a maratona de gravações, como dominar a sua renda financeira através da cozinha da sua casa. É isso aí, nós estamos falando sobre empreendedorismo digital e com produtos artesanais, produzidos da cozinha da própria casa, que é a nossa história. E enfim, a gente vem trazendo sempre mais conteúdos para você. Hoje, o nosso vídeo, a gente vai falar sobre comunicação. Comunicação, é isso mesmo. Comunicação, a importância da comunicação para a gente poder fechar negócio, atrair, comunicar. É a famosa regra, né? Quem não se comunica se estrubica. Quem já ouviu falar disso aí? Então, realmente a comunicação, todos nós precisamos melhorar, sempre. Sempre tem algo a ser melhorado. A gente tem aí desafios tremendos e ao mesmo tempo cada um tem um jeito de falar, um jeito de se expressar, gírias, forma de falar, o jeito de articular. Alguns falam, Anderson gosta de mexer muito com as mãos, o corpo. Realmente o corpo ele é muito importante. Não é só o que a gente fala, a gente se comunica com tudo. Tudo, na verdade, né? É o jeito de falar, o tom de voz. Tom de voz, muitas pessoas têm essa... não conseguem perceber a importância do tom da voz. O tom da voz diz muito, a frequência com que a gente fala, o tom, a tonalidade, porque nós temos aqui dentro do nosso cérebro, quem está recebendo a informação tem um sensor, aí a neurociência explica isso, né? Que todo mundo consegue identificar, a fazer uma leitura, não só da leitura corporal, mas o tom de voz, e os dois juntos representam praticamente 90% da decisão de influência sobre qualquer coisa, sobre a outra pessoa que está recebendo essa informação. Então, não adianta só o conteúdo, a comunicação, ela é importante sim, mas a leitura corporal e o tom de voz com o qual você se comunica, ela tem um peso gigante para influenciar as outras pessoas. Então, não tem jeito, qualquer coisa que você for fazer na sua vida, seja dentro da sua própria casa, conversando com seu filho, com os filhos, ou com a esposa, ou com o marido, ou com o pai, com a mãe, ou com os amigos, ou com os colegas, enfim, todo mundo com quem você convive e que são mais próximas, ou mesmo aquelas que estão mais distantes, a comunicação é que vai fazer toda a diferença para você ter sucesso, sim. Sucesso financeiro, né? E o sucesso financeiro, ele não começa com a base, o pilar financeiro. Ele começa dentro da relação que você estabelece com uma comunidade, com um grupo de pessoas. E essa comunicação precisa estar sendo feita com clareza, com objetividade, de forma simples, direta. É importante a gente... E toda vez a gente, às vezes, consegue ainda fazer confusão, fazer a coisa ficar complicada, ficar complexa, né? Quantas vezes nós cometemos esse erro? Eu mesmo, tem dia que a comunicação não está tão boa. A comunicação precisa ser mais direta, mais definitiva. Então, a gente precisa sim buscar melhorar. É um trabalho, é um exercício diário e a gente tem, claro, conteúdos que nos ensinam a melhorar as técnicas de comunicação, melhorar não só o conteúdo que a gente tem que ensinar
o conhecimento que precisamos transmitir, ou seja uma informação, seja uma notícia, seja uma aula, seja apresentar um produto, vender um produto, seja pedir um favor, seja fazer alguém ir numa direção, influenciar uma pessoa, qualquer coisa, hoje precisamos comunicar bem, deixar claro. E quando você não se comunica bem, aí vem as consequências, os problemas, às vezes até os conflitos. Quantos conflitos acontecem, brigas, porque a gente não se comunicou bem, não ficou claro, a pessoa interpretou errado. Então, o tempo inteiro nós estamos sendo desafiados para a gente buscar uma melhor comunicação. E todos nós podemos melhorar essa comunicação. Não importa as suas limitações. Né? A gente está, obviamente, temos vários exemplos aí de pessoas que têm problemas, inclusive de audição, problemas problemas, limitações físicas mesmo, e que elas conseguem fazer. Tem uma frase que ela é muito forte: não deixe que sua deficiência faça de você um deficiente. Nossa, isso foi muito forte. Eu aprendi isso quando eu era criança, e quando eu aprendi essa frase, eu falei, gente, eu preciso realmente buscar o máximo de superação para eu poder, né, trabalhar as minhas fraquezas, meus pontos fracos, todos nós temos, e fazer sempre uma oportunidade para que eu saiba trabalhar meus pontos fortes, me destacar com os meus pontos fortes. Claro que quando é possível melhorar pontos fracos, a gente está trabalhando o tempo inteiro para melhorá-los, mas quando é algo que é definitivo, tal como um problema de visual, um problema, né, uma pessoa que está cega, que realmente um problema, uma limitação, ela vai tentar enxergar com outros sentidos. Quantas vezes o ouvido é muito mais apurado e ela consegue realmente ver, enxergar através dos ouvidos, através do tato, encostando, palpando. Então, todos os nossos sensores, sentidos estão aqui para realmente nos apoiar. E entre cada um de nós existe uma forma de se comunicar, estabelecer uma relação e uma comunicação bem feita, né? No mundo dos negócios, uma comunicação bem feita, ela pode mudar o jogo completamente para o seu sucesso. Quantos casos nós temos aí de empresas que estavam quebradas, problemas, gente que estava desempregada, gente que estava sem nenhuma oportunidade, mas bastou uma comunicação certeira e ela deu a volta por cima e fez daquilo ali um momento de oportunidade, porque ela soube conversar, soube tomar a decisão de ligar, conversar, mandar uma mensagem, mandar uma carta, mandar um e-mail ou se apresentar. A comunicação visual. Se você quer atrair uma tribo, você tem que entender como que aquela tribo se comporta, os hábitos, e saber conversar na mesma linguagem daquela tribo. E não quer dizer que quando você não conversa a linguagem, você não vai atraí-los. Por exemplo, eu neste momento estou conversando com vocês. Vai ter gente que vai me amar e vai ter gente que vai me odiar. Não tem jeito, nós não vamos atrair todo mundo mesmo. Tem gente que não vai gostar do meu sotaque mineiro, jeito de falar. Então, meu jeito de vestir, cada hora eu me visto de um jeito, né? Mas enfim, tem gente que gosta de usar terno e gravata. Eu já usei muito terno e gravata, mas terno e gravata tem uma comunicação, um objetivo. Aí tem épocas da minha vida que eu não usei mais terno e gravata, porque eu já não estava mais no mundo corporativo, mas teve momentos que eu
eu me vestia como padeiro, porque eu trabalhava como padeiro e não tem nada de errado. Acho bacana demais você, como chefe de cozinha, bota uma roupa de chefe de cozinha e aquilo ali é uma informação. Você está comunicando para todo mundo sobre sua profissão, sobre suas atividades, ou pelo menos sobre seja lazer, seja hobby, ou seja a profissão, você está comunicando. Você pode se vestir como um esportista, e as pessoas vão entender que você gosta de esporte, ou no mínimo pode estar relacionado com a sua atividade profissional ou não. Então, você pode botar um jaleco e se comunicar claramente com o mercado que você é um jaleco de médico, ou um veterinário, ou um enfermeiro, né? E aí vem as cores, cada cor tem também, você está transmitindo uma informação, e é bem legal quando você começa a estudar as cores, entender toda essa dinâmica da comunicação visual. Uma barba bem feita tem uma comunicação, uma barba mal feita ela tem outra comunicação. E às vezes não quer dizer que a mal feita ela tem algum problema. Pelo contrário, às vezes é uma pessoa extremamente intelecta, um intelectual super avançado, e ela é um professor universitário e deixa a barba crescer porque ela se espelhou simplesmente numa pessoa e gosta de barba grande, e ela atrai pessoas que deixam a barba maior. E tem gente que não gosta de barba, tira, tem gente que gosta de bigode, tem gente que gosta de cavanhaque, tem gente que gosta de cabelo curto, cabelo arrepiado, cabelo louro, moreno, cabelo branco, grisalho, cabelo grande. Não importa. Óculos, sem óculos, um relógio, enfim. As marcas, os produtos que você gosta de vestir, de usar. A mulher, né, no caso, um batom vermelho, um batom rosa, um batom roxo, uma maquiagem. A mulher, quando põe uma maquiagem, o objetivo dela é atrair, deixa ficar bonita, se sentir bonita. Primeiro passo é eu me amo, né? Me amar a si próprio, né? E para isso ela tem que, obviamente, sim, mostrar para todo mundo que ela está feliz e tem um objetivo, comunicação. Se ela tira o batom, ela está comunicando também. Se ela não passa nenhuma maquiagem, está se comunicando também. É uma comunicação. Não estamos aqui tratando se é bonito, se é feio, se ela gosta ou se não gosta. É uma comunicação. Isso tem sempre uma finalidade. Mas no mundo dos negócios, isso é muito importante. Porque se você não sabe se comunicar de forma correta com o seu público-alvo que você quer atrair, não adianta. Se você é churrasqueiro, gosta de churrasco e tem uma série de produtos com churrasco, mas está querendo vender esse produto para vegano, para gente que é, sei lá, vegetariano, você está oferecendo o seu produto para o público errado. Está comunicando com o público errado de forma errada. Não vai conseguir fechar negócio. Então, talvez existe informações, características, dados, a comunicação é distinta. Vocabulário, a forma de apresentar, até de se vestir, talvez tenha alguma diferença. Você precisa estudar um público, o seu público que você quer atingir, e entender como que eles gostam de uma comunicação. E mesmo assim, você nem vai sempre conseguir acertar. Você vai trabalhar para maximizar as suas chances de converter um negócio e de atrair, né? O exemplo do churrasqueiro, de quem está oferecendo churrasco, vamos trabalhar para atrair o máximo de pessoas que gostam de consumir carne. Então, o aspecto visual, não só sua, mas também do produto, da apresentação do produto, as características, as informações do produto, comunicação. Então, comunicação ela é brutalmente gigante
Porque desde quando nós nascemos, a comunicação está nos influenciando. A primeira referência de comunicação, quem são? Nossos pais. O pai e a mãe. As pessoas que estão em volta da criança no momento do nascimento já faz parte da comunicação. E quando você começa a mergulhar nesse mundo da comunicação, você começa a entender como funciona o nosso cérebro. Por quê? Mais do que 90, se eu não me engano, 95% de todas as nosso jeito, da nossa personalidade, da nossa formação, do nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, que está dentro do nosso subconsciente. Subconsciente, 95%. E 95%, ou seja, o nosso subconsciente tem informações armazenadas desde antes de você nascer. A verdade é essa. Enquanto você já está lá no processo embrionário, formação, no processo de gravidez, você já está recebendo uma comunicação interna e externa também, de fora da barriga da mãe, você também está absorvendo conversas, sons que influenciam sim para você no resto de sua vida. Quando você começa a estudar isso aí, você começa a entender até sobre a sua própria personalidade, você começa a se conhecer. Por que você é assim, por que você é assado? Toda essa influência que começou desde antes do seu nascimento. Olha que bacana. E está armazenado no seu subconsciente. E você, no consciente, não consegue acessar essas informações. Ah, olha que interessante, a coisa tá... Mas é isso mesmo. O que você tem de consciente está armazenado numa parte do cérebro, ok, é a racional, a parte lógica, racional, que você tem consciência, conhecimento técnico, né? Aquela parte toda que você estuda e aquilo que você realmente está analisando, as questões mais lógicas, mais racionais. Mas o seu subconsciente tem uma base de informações emocionais. É o que a gente chama de sistema límbico e o córtex. São estruturas dentro do nosso cérebro bem definidas que cada um tem uma função. O córtex controla a parte racional, a parte lógica. Mas o sistema límbico controla as nossas emoções. E principalmente toda a nossa estrutura que está dentro do nosso subconsciente. E como recebemos como que o nosso cérebro absorve essas informações? Através de comunicação. Então sim, temos um padrão, um programa aqui dentro do nosso cérebro que define a nossa forma de agir, nosso padrão de comportamento, a forma como a gente responde, a forma como a gente interpreta, a forma como a gente age, por que gostamos de uma cor mais do que de outra, por que gostamos de um sabor mais do que de outra, toda a influência dos nossos sensores, através de as papilas degustativas, por exemplo, que estão dentro da nossa boca, o que a gente gosta de comer e o que a gente não gosta de comer, os sabores, é uma forma de se comunicar. E claro, o pão de queijo, os produtos artesanais, a nossa linha de produtos da Aroma Real Alimentos, claro que tem influência, porque quem tem a influência da culinária mineira, culinária brasileira, conhece isso desde criança. Você está ali comendo um queijo, comendo um produto artesanal da cozinha da própria casa, feita pela mãe, pelo pai ou pela avó, pelas tias, sempre tem uma influência desde criança e você cresce
desenvolvendo aquela papila degustativa que a gente fala, né, os sensores que estão aqui debaixo da nossa língua, dentro da nossa boca, o aroma, o cheiro, o perfume, né, daquele alimento que a gente é apaixonado, aroma real, o verdadeiro aroma. Estou aproveitando também para enombrecer a nossa marca, Aroma Real Alimentos, claro. Mas, claro que na época que fomos desenvolver a marca, pegando um gancho aqui, a agência que elaborou toda a nossa parte de branding, de marca no Brasil, foi feito um estudo sobre degustações, alimentos nobres, alimentos de qualidade, e aí foi obviamente defendido a tese de que a marca Aroma Real tinha que englobar produtos premium, produto de qualidade, produto de nível realmente superior que transmite realmente a tradição, a verdadeira culinária, né? Os produtos da culinária mineira, e a gente realmente trabalha para manter um padrão de qualidade bem superior, né? Para garantir ali a satisfação. Mas por quê? A Aroma, a gente procurou entender comunicação. Precisávamos entender como iríamos comunicar com os nossos clientes. Comunicação. Então você desenha um produto, você desenha toda a sua base de marca, estrutura, embalagem, foto, as características do produto. Nossos produtos têm uma característica de textura, né? Quando você pega um pão de queijo nosso, abre ele assim, você vai ver toda a textura, a casca dela, como é, e todo mundo ama, adora as cores, né? Então você tem, a gente estrutura a receita pensando inclusive numa comunicação visual. Por isso que o nosso pão de queijo é lindo, maravilhoso. Muita gente sempre fala, nossa, que delícia, já estou comendo com os olhos. É isso, já estou comendo com os olhos. É justamente porque já está visualizando o produto e o cérebro começa a acionar, a informação já começa a processar e vem o desejo de consumir um produto, um pão de queijo quentinho, gostoso. Tem gente que gosta de pão de queijo crocante, tem gente que gosta de pão de queijo macio, derretendo na boca aquele gosto de queijo. E você já começa a sonhar, a pensar, nossa, eu estou com vontade, desejo de comer um pão de queijo gostoso agora. Você pode colocar ali com um cafezinho gostoso, vai tomar aquele café da manhã ou café da tarde. O seu dia muda, você fica radiante. Por quê? Porque comeu realmente um produto que gosta, que ama, que tem paixão. E ali você estabelece a história. Então vamos lá. Comunicação, história estão diretamente relacionados. A história é a gente fala que é uma da forma de comunicação mais poderosa que existe em qualquer estrutura de comunicação que você venha fazer. Quer um exemplo disso? Jesus Cristo, ele ensinava através de parábolas, contando histórias. A história tem um termo que a gente usa muito, que é storytelling. Os grandes estudiosos de marketing são grandes estudiosos na área de storytelling, que é a parte de como eu vou contar a história, estabelecer uma narrativa que você vai contar a história. E a nossa história, a história que cada um de nós temos, ela é única. É uma história única. E a sua história, ela ganha ainda muito mais força quando ela tem superação. Quantas vezes a gente assiste um filme onde o herói está lá e a narrativa fala claramente, o início do filme é o começo, contando um cenário
normal e de repente vem a posição de um acidente, um problema acontece, alguma coisa grave, e aquilo ali a pessoa vai para baixo, perde, né? Acontece algo e de repente ela tem que superar aquele momento. E é um momento de altos e baixos do filme é que te mantém com os olhos vidrados e a audiência, você consegue prestar atenção e ir armazenando informação e a adrenalina vai lá em cima e vai lá embaixo e você se emociona ou não. Você tem narrativas que realmente você tem altos e baixos durante a narrativa de uma história. E a história de superação conecta emocionalmente com a audiência. Então, isso tem um termo que a gente chama de história do herói. E isso é uma técnica de comunicação. E é super poderosa quando você pega a sua própria história e trabalha ela numa narrativa para apresentar para sua base de clientes. Por quê? Você vai ter a força de estabelecer uma conexão emocional com a sua audiência. É por isso que vocês me veem, sim, contando várias vezes a história de superação da Aroma Real. Porque eu quero que vocês se conectem com a história. É uma técnica. É quando a gente fala assim, eu estou fazendo a mágica e com a mágica eu estou ensinando a mágica para vocês. Por isso que eu estou entregando esse conteúdo aqui hoje. É uma comunicação. E eu estou mostrando para vocês que eu uso dessa técnica de comunicação para conversar com todo mundo o tempo inteiro. Se eu quero influenciar meu filho, o Arthur, a fazer alguma coisa, quantas vezes eu tenho que contar uma historinha para ele? A história ela é muito importante para influenciar meu próprio filho. Não tem nada de errado. Pelo contrário, é muito autêntico. É através da história que eu consigo convencer ele de várias coisas para ter um bom comportamento, para ele fazer as coisas de forma correta. Quando eu preciso dar um puxão de orelha nele. E as crianças, por que as crianças amam história? Adoram história? Porque elas realmente é onde elas estão conseguindo armazenar informação. Quando você entrega um conteúdo técnico, que às vezes é um conteúdo chato, um conteúdo denso, um conteúdo difícil, mas você coloca uma história, uma narrativa de história por trás, a pessoa absorve aquele conhecimento técnico com muito mais facilidade. Por quê? Por causa da história. Você cria um canal de armazenamento mais forte, porque ele associa o conhecimento que você transmitiu àquela história e ela guarda a informação. De novo, Jesus ensinava através de histórias, parábolas, justamente porque ele estava evangelizando e usando das histórias para poder facilitar a compreensão daquelas pessoas que estavam prestando atenção e conhecendo toda a narrativa que ele estava colocando ali. E isso é uma técnica usada por muitos profissionais. Não é só profissional, eu falo isso dentro da sua vida pessoal, dentro da sua família, você conversando com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com seus filhos, enfim, seus amigos. Você precisa ter, sim, essa capacidade de se comunicar melhor e trabalhar a melhoria da comunicação o tempo inteiro. E esse é um ponto que eu queria enfatizar, a sua habilidade de modelar, melhorar a história. Muitas das vezes a gente não sabe contar histórias. Aí começamos com uma história. Quem conta uma história é melhor do que aquele que não conta história nenhuma. Você já está na frente dele. Então pronto, partindo do pressuposto que você precisa melhorar, comece com uma história
E a sua história vai melhorando, vai lapidando, vai ajustando, modelando ela. E falo mais, existe uma técnica que você pode contar a sua própria história, ou você pode contar a história de outras pessoas, como exemplo, como força. Uma história de sucesso de alguém que tem uma influência, você pode trazer ela e contar ela. A diferença entre a história, a sua própria história, e a história de uma outra pessoa é que a sua ninguém pode ir contra ela. Por quê? Porque ela é sua, ela é única. Ninguém pode falar, essa história aí não é verdadeira não, tá errado. Como assim? Eu que sou o protagonista da minha própria história, eu que estou escrevendo meu livro, por que você vai saber mais do que eu sobre a minha própria história? Então, você, de forma autêntica, correta, quando você conta a sua história, ninguém pode ir contra ela. Seja ela uma história de sucesso ou de fracasso, você vai estabelecer a narrativa. Agora, quando você conta a história de um terceiro, você também pode usar o poder da história de um terceiro para influenciar alguém, sim. E você ainda pode ter uma outra técnica que é criar uma história, uma narrativa fictícia, uma narrativa como se fosse uma ficção mesmo. Como a gente fala, os filmes aí de ficção científica, de coisas futurísticas, coisas que nem existem, por exemplo, uma espaçonave de um extraterrestre que pousou. Quem não conhece a história do ET, né? Então, o extraterrestre que chegou no planeta Terra e tal, uma nave espacial, ela conseguia flutuar e voava na velocidade da luz e pronto, você começa a contar uma história, uma ficção. Hollywood é especialista em criar histórias fictícias, histórias que não são histórias reais, são histórias criadas por um autor, uma imaginação. E isso é muito poderoso e obviamente, tem uma força de influência sobre formação de influência, as novelas. E você tem, claro, coisas que vão influenciar de forma correta ou de forma errada, mas aqui a gente está falando sobre o poder da influência, o poder de uma comunicação. Então, você precisa sim entender de comunicação se você quiser ter sucesso na sua vida, na sua carreira, na sua vida, em todos os aspectos. Você precisa sim se tornar um bom comunicador. Lembrando, para comunicar, você também tem como fala, né? Deus nos deu dois ouvidos e uma boca. Justamente por quê? Porque a gente precisa sempre escutar mais do que falar. É uma forma de você absorver conhecimento, escutar a comunicação e filtrar a comunicação, aquilo que convém e aquilo que não convém, aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E trabalhar para buscar o máximo de informações, conhecimento de um bom comunicador. E um bom comunicador, você aprendendo com esse bom comunicador, você também copia o jeito padrão de comunicação dele, você começa a se comunicar da mesma forma e melhorar, absorver. Então, quando a gente observa os bons comunicadores, a gente também está aprendendo as técnicas que eles utilizam para poder se comunicar. E mais do que nunca, através da internet ou fora da internet, isso não importa, você precisa ser, sim, um bom comunicador. Trabalhe isso e você, sim, vai atingir muito sucesso. Como dominar a sua renda financeira através da sua cozinha, da cozinha da própria casa, é isso mesmo. Viver de pão é isso, a gente está aqui para poder trazer conhecimento, informações. Hoje o tema foi bacana, comunicação, então se você tem alguma dúvida, não deixe de comentar aqui para a gente poder esclarecer e trazer mais conhecimento para você nas próximas gravações. Não deixe de girar esse vídeo para uma outra pessoa que precisa entender
sobre comunicação, entender a importância da comunicação e, ao mesmo tempo, te convido aqui também a curtir o nosso vídeo para a gente saber que a gente está no caminho certo, para a gente poder ficar feliz e continuar elaborando mais conteúdos, trazendo mais novidades aqui para vocês, tá bom? Estou super feliz por todo mundo, a galera que está curtindo os nossos vídeos. A gente está sempre trabalhando com muito carinho e amor aqui para trazer o melhor para vocês, tá bom? Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!